Rafa tá ali usando o Intruder do Burp, né? O Intruder do Burp é uma ferramenta ali em que basicamente você consegue mandar requisições de forma intrusiva, né? No caso aqui eu não sei o que ele está testando, mas aparentemente é um IDOR, onde ele basicamente tem um endpoint ali onde ele está dando um GET. Esse GET está dando um GET no ID, né? E ele basicamente colocou o ID da requisição como uma variável ali dentro e colocou uma lista de D sequenciais ali para tentar ver a resposta, né? Dentro do Intruder, normalmente ali, o que a gente faz é que a gente manda ali as requisições, no caso aqui, aparentemente ele está testando ali uma IDORA, né, algo nesse sentido, que é basicamente uma vulnerabilidade onde você, partindo de uma identidade, né, ou sem identidade, você tenta acessar recursos que você não deveria acessar dentro da aplicação. Isso normalmente é um problema arquitetural de autorização, né? A autorização ela não foi bem feita ali. Existe a questão de arquitetural, a questão do código em si, que não foi a autorização que foi bem feita ali dentro. E basicamente ele manda essas requisições. Dentro de uma abordagem de IDOR aqui, que normalmente a gente usa o Intruder, é muito comum a gente calcular a resposta, né? Porque quando a gente manda uma requisição para um recurso que a gente deveria acessar, sei lá, por exemplo, a resposta é, sei lá, 1 mega, por exemplo, de dado, e quando a gente manda para uma página 404 que a gente deveria acessar, o recurso lá é 200 KB, por exemplo, a gente consegue, baseado nessa resposta, calcular o tamanho do conteúdo que é enviado naquela requisição de volta para a gente, né? E aí, com isso, a gente consegue acessar, por exemplo, no ID 1, uma página com 1 mega, no ID 2, uma página com 200 KB, no ID 3, uma página com 1 mega novamente. Teoricamente, a gente conseguiu ali enumerar alguns conteúdos, né? A gente conseguiu trazer um conteúdo. E aí, se é IDOR ou não, vai depender do contexto da lógica do negócio ali, né? Se fosse um conteúdo que pertence a outro usuário, por exemplo, ou um lugar que a gente não deveria ver, isso é valioso para a gente enquanto pentester, enquanto pessoas que estão fazendo a invasão da aplicação ali. Eita! Peraí. Que isso, Brasil? Nossa, legal. O cara não para de falar, né, mano? Mas se liga, cara, rolou um First Blood, cara. Acho que rolou. Ó, o Rafa X00 aí fez um First Blood inicialmente com o Ricardo 0xF Lusca, que mandou um outro First Blood aí. A gente não conseguiu ver como eles pegaram esse First Blood aí, mas é aquilo, né? Produção, faz aquela aí de tocar o sininho, né? First Blood. O que ele tá usando ali, cara, pelo que eu já vi, alguma coisa, eu acho que é o SSRF Map, eu acho, alguma coisa assim, que tu consegue criar, né, vários bypass, vamos dizer, de tentativas de SSRF, né? Então, vamos dizer assim, você está tentando mandar para o Burp, pode ser que ele esteja bloqueado ali, o collaborator, né? Então, os caras, eles utilizam algumas técnicas ali de, tipo, em vez de 127.0.0.1, os caras botam, eu acho que abre colchetes, 2 pontos, fecha colchetes, 0, alguma coisa, e o burp, para tentar pegar o HTTP quando bater no teu collaborator, né? Então, daí tu sabe que o SSRF possui, e aí depois tu vai tentar escalar tentar mapear a rede interna, utilizando tipo o próprio SSRF para tu fazer um port scan interno na rede, para tu tentar fazer alguma coisa mais lateral, né? Então ali, ó, são vários módulos, vamos dizer assim, ó. Ele bateu ó, agora que ele viu que funcionou. Vamos ver se ele vai tentar largar esse 127 aí. Isso aí eu já... O nosso queridíssimo Filchin, se não me engano, é da Inglaterra, né? Filchinzinho aí está usando Nano, né, cara? Vim melhor que Nano, cara. Temos aí, então, Filchin que está aí usando o Nmap. Fez um comentário polêmico agora, tá? Eu sou um cara polêmico, Divino, eu sou um cara polêmico. Se as pessoas vierem com hate pra cima de você, não adianta fazer nota de repúdio, entendeu? Mas se vier com mais hate de mim, vai... né? Legal. Ô, Fidja, aproveitando, cara, falando desse negócio de passivo e ativo, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Louco, bicho. Que é o seguinte, falando sobre passivo e ativo, cara, eu sempre tive essa dúvida, e é uma coisa que eu queria te perguntar, porque... Ainda bem que eu tô sentado, tá? Porque pode mandar, velho. Manda que eu tô aqui. Não, beleza. É uma coisa que eu sempre quis te perguntar, uma curiosidade pessoal que eu tinha, assim, com você, queria perguntar. Qual que é a diferença de um recon passivo e um recon ativo? Cara, o ativo, o passivo, o que acontece, tá? Eu sou que nem assim, eu falo nas minhas lives que o passivo, ele é o cara que, tipo, cara, tu vai rolar algumas coisas que podem existir, tá? Que nem no Burp ali, quando tu manda um ativo,
ele vai pegar toda aquela listona ali, né, que ele já enumerou, e ele vai começar a buscar de dentro daquela lista. O passivo, tá? Me corrige tu aí, tá? O passivo, ele vai tentar utilizar coisas externas, né? Então, ele vai buscar coisas externas, algumas fontes externas, tipo o burp ali, o scan dele. Então, eu não sou um cara muito bom de explicar sobre ativo passivo, né? Eu sou um cara ali que tu fala assim, velho, o que tu faz em tal coisa, velho? Eu vou te dizer assim, Rincon, cara, eu saio derretendo com lista muito louco, entendeu? Então, essa aí que sou eu, né? Ih, velho, olha aqui, olha esse negócio. O Jordan, da RATF, do time aí, ó. O Jordan, ele pegou direto a terceira. Ele não pegou nem a primeira, nem a segunda. Eita. Então, mano, os caras já pegaram o OMI God ali, meteu um negócio ali, já pegaram ali a terceira flag e agora tem que pegar a primeira e a segunda. Então, mano, tá disputado esse negócio aqui, velho. Tá insano, feio. tá insano. Barra passe W dele no endpoint, ver se consegue. Temos aqui Mr. Gentleman. Mr. Gentleman, cara. Que isso, bicho, Matrix. Eita, porra. Caralho, cara, você é o Nil. Caralho. Você é o Nil. Meteram o Nil. Mano, o cara tá usando a máquina da Hack the Box pra onar, moleque. Se liga. Maloqueiro, sem vergonha, vagabundo. Isso aí é pampa. Bom, porque é aquela coisa, né? Economia. Porque não vamos hackear a máquina usando a própria máquina. Ô, meu, isso aí é louco, velho. Isso aí é suavão, isso aí. Esse aí eu achei pesadinho. Mano, por que ele tá tentando, tipo, dar um setup.sh, velho, no bagulho? Ele tá tentando instalar o MI? Eu acho que ele tá tentando... Eita, ele dá um catzinho ali, ó. Cat. Mano, por que os caras só não metem um wget no achar ali dentro e roda ela? Sabe que eu tava pensando na mesma coisa, sabe? É da onde, mano? É daqui, do Brasil ou não? Sei lá. Fiado, o Lusca rotou a máquina, pegou as 3 flags. Pronto. Temos um ganhador, seu Lusca! E vocês, o que vocês acharam aí? Não esperava. Não esperava essa aí. O Lusca estava em último lugar ali, né, no placar. Com 100 pontos e o pessoal ali tinha 5 ou 6 pessoas com 700, com a primeira e a terceira flag, né? Então foi bem legal essa virada aí, foi interessante. Como é a comemoração, Lucas? Eu gostei. É assim. Eu adorei. Curti. Então, a ideia da segunda flag era a gente pegar o... Eu não sei se era pegar a segunda flag mesmo por último, mas era a gente pegar o SSRF, usar Gopher para fazer o SSRF, né? E com esse SSRF do Gopher e com o Jarm espufado, a gente ia conseguir, tipo, fazer uma request lá pro Omigod, usar o Omigod, só que na rede interna, né? Tipo, não ia estar pra fora. Então, teoricamente, a gente não podia pular esse passo do SSRF. Mas como tava pra fora, a gente só usou o SSRF e pegou shell direto. Só usou o Omigod e pegou shell direto, desculpa. Ok. See ya next time. Bye bye. Bye, take care. E